Fran, me fala teu nome completo. Franciele de Fátima Ramos Araújo. Tenho 40 anos, sou mãe de 2 filhos. Sim. E como que é o nome dos teus pais? Meu pai se chama Miguel Antenor Araújo, a minha mãe Rosemarie de Fátima Ramos Araújo. E a minha mãe é descendente de índio com bugre, e meu pai é descendente de bugre e alemão. Eles contavam muito da infância deles, que foi bem difícil, né? Como que eles faziam para sobreviver quando eles eram crianças. Mas o meu pai, né? Que teve uma infância mais difícil. E hoje você mora no mesmo terreno com seu pai, né? Isso, eu moro nos fundos da casa do meu pai. A sua mãe é falecida? Sim, é falecida. Há quanto tempo, Fran? 15 anos já. 15 anos. Isso. Tá. E você se lembra, assim, de como que era, a tua mãe gostava de cozinhar, cozinhava bastante, como que era a questão da comida na sua casa? Minha mãe gostava de cozinhar, cozinhava bastante, principalmente sábado e domingo, que era quando ela ficava em casa, né, porque durante a semana ela trabalhava, então durante a semana, na verdade, quem mais cozinhava era meu pai, né, e ela chegava do trabalho, como ele trabalhava à noite, ela chegava do trabalho durante a semana e eu já tinha feito a comida. Era um arrozinho, um feijão, às vezes a gente tinha uma misturinha, às vezes não tinha, né? Era assim. E fim de semana quem cozinhava mais era ela. Eu lembro assim bastante que ela fazia bastante pão de casa, bolinhas de chuva, adorava fazer um franguinho assado no forno, uma maionese. Era esse tipo de coisa que ela gostava de fazer. E você hoje tem alguma coisa que você faça, assim, que você se lembre da mãe, do pai, dessa família, assim? Eu faço bastante coisa que a minha mãe fazia, né? Tipo, que nem... eu fiz bolinho de chuva esse fim de semana pra gente, trouxe pra nós também. E lembrei dela nitidamente, né? Aquele bolinho de chuva com banana e canela, né? Então foi o que eu mais lembrei dela esse fim de semana. Mas eu geralmente faço coisas que ela sempre fez. A maionese, o pão caseiro, o macarrão, que ela amava fazer macarrão, né? O franguinho assado no forno, esse tipo de coisa assim. Você usa o tempero que ela usava? Eu faço tudo como ela fazia. Eu lembro tudo nitidamente como ela fazia. Eu não fazia antes, quando ela era viva, né? A gente quando é moça é mais preguiçosa. Mas depois que ela faleceu, eu sempre fiz as coisas que ela fazia. Que até na minha casa meu pai fala que parece que a memória dela continua lá, porque tudo que eu faço tem o mesmo jeito, tem o mesmo sabor, ele fala, né? Então é assim. Como que ela temperava o feijão, por exemplo? Um feijãozinho ela temperava com alho, bem fritinha. Ela colocava sal. Às vezes ela colocava uma cebola. Mas era o trivial, o sal e o alho bem fritinho assim, sabe? Mas era um gosto assim que eu lembro até hoje, tem na minha memória aquele gosto do feijão dela, que o meu não fica igual ao dela, isso é uma coisa que não fica. É o mesmo gosto, é diferente o gosto, sabe? Esse é o que eu lembro dela fazendo. E o arroz, como que você tempera? O arroz, eu gosto de lavar bem lavadinho o arroz, bastante alho, bem fritinho. Eu coloco o arroz, dou uma fritadinha também, o sal e coloco água e deixo cozinhar. Sem cebola? Sem cebola, eu não gosto de colocar cebola no arroz. Tá. E o franguinho? O franguinho, bastante tempero, bastante alho, bastante cebola. Tem gente que não gosta de pôr sazon, mas eu às vezes eu coloco, porque eu também não sou muito chegada no sazon. Mas pra dar um saborzinho assim a mais, sabe? Mas eu coloco bastante temperinho no franguinho também.
Eu gosto. Daí colocamos pra assar, né? No olhinho ali na forminha e fica. Em pedaços? Em pedaços, eu gosto de fazer em pedaços. Tempera antes o frango ou não? Tempero, bem temperadinho. Quanto tempo antes? Às vezes, quando dá tempo, eu tempero um dia pro outro. Tá. Ou senão eu tempero ali umas 2, 3 horas antes de fazer, né? Tá. Mas fica bom. Deixa quanto tempo no forno? Eu deixo 1 hora e meia. Depende, né? Põe papel alumínio em cima ou não? Não coloco. Direto, assim? Direto, Tá. E daí esse também é a comida de domingo? Era a nossa comida de domingo. Sempre foi arroz, feijão. Porque na minha casa tinha que ter o feijão, porque meu pai não comia sem o feijão. Não come até hoje. Arroz, o feijão, a maionese e o frango. Tá. Ou quando não tinha o arroz, ela fazia macarrão pra mudar um pouco, né? Mas era sempre a nossa comida de domingo, era essa. Tá. Quando eu era criança. E o bolinho de chuva, você falou também que é uma coisa que... E lembra bastante. Bolinho de chuva que ela fazia. Muita gente faz bolinho de chuva com leite, né? Eu faço bolinho de chuva com água igual a que ela fazia. Porque eu fui fazer com leite e não ficou o mesmo sabor. Que pra mim, eu gosto de sentir o mesmo gosto que era o gosto do que ela fazia. Sabe? Então eu faço com trigo, açúcar, coloco ovo, fermento e água. Mexe bem, daí depois por último que pica a bananinha. E daí frita. E mistura a banana ali? Ou... Mistura a banana na massa. Tá. Mistura a banana na massa, daí deixa o óleo ficar bem quentinho, porque senão ele fica muito gorduroso se você não colocar num óleo bem quente. Daí fica muito gorduroso. Então, daí depois você tira, daí é opcional, se você quer colocar uma canela misturadinho com açúcar, ou come ele normalzinho mesmo, com café. Com café? Tá, um café quentinho. Isso, Café com açúcar? Café com açúcar, porque eu gosto do açúcar. Com leite não. Com leite também? Também? Café com leite e um bolinho. Isso. E teus meninos gostam? Gostam. O meu pequenininho ama. Come até quente, se deixar. Mas é bem bom, é gostoso. E teu pai gosta também? Gosta, todo mundo na minha casa gosta. Sim. E tem mais alguma coisa que você se lembra, assim, que te remeta a essa família sua? Tem tanta coisa, né? Você tinha me falado, sabe o quê? Do virado de feijão. Um viradinho que se fazia. O viradinho de feijão meu pai fazia sempre que ele chegava do trabalho de manhã cedo, né? Porque ele trabalhava à noite como guardião. Então cedo ele chegava do trabalho, a primeira coisa que ele fazia era um viradinho de feijão com ovo. Como que era? Me conte. Ele deixava ferver o feijãozinho dele ali, daí ele colocava farinha de mandioca, né? Tá. Ele fritava um ovinho, aquele ali era o café da manhã. E eu amava aquele café da manhã. Tá. Era um cheiro assim que ficava na casa inteira, aquele cheiro. Tá. Ele fritava o ovo e comia junto. Tá. Era o nosso café da manhã, às vezes. Sim. E uma coisa boa, né? Porque feijão, ali a farinha também, né? Sim, bem gostoso. O ovo. Que bacana, Fran. O feijão dele era diferente do feijão da tua mãe? Era. O que era diferente? O gosto? Eu não sei, o tempero do feijão dele era mais gostoso que o feijão da minha mãe, sabe? Você acha que ele usava o quê? Não, meu pai ele fazia uma mistura no feijão dele. Ele faz uma mistura assim total. Ele coloca caldo de galinha. Ele coloca caldo de galinha, ele coloca sazon, ele coloca alho, ele coloca cebola, ele faz uma misturança, mas só que o negócio fica bom, sabe? Só que é uma misturança que não é muito boa, né? Mas fica bom, ficava mais gostoso que o da minha mãe. Ele ainda cozinha? Cozinha. Olha só. E eles são de Curitiba, os dois? Então, meu pai é da Lapa. Da Lapa. E a minha mãe, quando ela foi adotada, daí veio pra Curitiba. Ela tinha quantos anos, será? Ela não tinha nenhum aninho. Tá. Ela era bem pequenininha. Bem pequenininha. E vocês foram morar, eles sempre moraram na fazendinha? Ou não? Sempre moraram ali. Tá. Sempre moramos ali. Desde que nasci moro ali, né? Tá. E eles também, desde que de criança moro ali. Meu pai, na verdade meu pai, ele morou com meus avós paternos na Vila Guaíra. Ali no portão, sabe? Tá. E a minha mãe sempre morou ali. E teu pai tem alguma coisa que ele lembra, que ele fala, nossa, aqui é coisa da parte alemã minha, ou não? Não, ele não fala nada. Ele nunca comentou nada assim, sabe?
O pai que era brabo, era o pai de origem alemã? É, aham. Tá. Mais rígido, assim. Mais rígido, muito bravo ele era. Eu não cheguei a conhecer meus avós paternos. Tá. Eles morreram muito cedo, né? Então era a época que o câncer não tinha o conhecimento que tem hoje, né? Tanto um quanto o outro, os dois morreram de câncer e foi muito rápido. Entendi. E eu era bem bebezinho, então não cheguei a conhecer eles. Sim. Não lembro deles assim, sabe? Tá. Você lembra do nome deles? O do meu avô era José Araújo, e da minha avó era Ana. O alemão era o José Araújo, era isso? É, E a Ana que era Bugre. Isso. Quando ele falava Bugre, o que seria o Bugre, assim? Assim, mais pra parte do negro, assim, né? Mais assim, do indígena, assim, eu acho que eles querem dizer, né? Assim. Mas a minha avó era bem... Assim, as fotos que eu vejo dela, ela era bem bugre mesmo, assim, sabe? Tá. Meu pai disse que ela não gostava de brincadeira. Ela era bem quieta, sabe? Eram diferentes de agora, né? Tá. Na verdade, agora que são mais maleáveis, né? Porque antes eles não eram assim, não gostavam de brincadeira. A gente não podia... Na minha época também a gente não podia nem ouvir nenhum assunto dos pais conversando na sala, né? Meu pai, um tanto disso ele tem também, sabe? Ele era assim, meu pai também era muito bravo. Ele quis, acho que ele quis tratar a gente como ele foi tratado, né? Como meu avô tratava ele quis tratar. Só que daí a minha mãe deu uma moldada nele, né? Ele ficou mais maleável, assim, sabe? Mas dá pra ver que um pouco dele tem tanto de um sangue alemão quanto de um sangue, assim, bugre também, sabe? Mas ele puxou, acho que mais o lado alemão. Tá. Porque até então ele tem um antenor no meio ali misturado, né? Meu avô quis pôr pra dizer que ele tinha um lado alemão chamando ele, sabe? Ele falava assim, que era o único que ia ter da família. E realmente, meu pai é o único que tem um segundo nome. Olha. E a minha mãe já não, minha mãe já era mais maleável, assim, sabe? Mais carinhosa. Eu não sei se foi porque ela teve esse tratamento dos meus avós, né? E meu avô, na verdade, o pai dela, que ela também acha que, na verdade, o pai dela que adotou é o pai dela legítimo. Ela sempre achava isso, sabe? Mas ficou aquela dúvida, ela falava, né? Mas meu avô, ele era mais assim, mais quietão também, sabe? Não sei se é um lado índio ali que puxava ele, né? Por isso que a minha mãe disse que ela acha que era filha dele mesmo. Tá. Porque eles são muito parecidos, sabe? Em foto, assim, dá pra ver que ela e meu avô são muito parecidos. No caso, daí foi a irmã da mãe dela que adotou ela, né? Só que ela, que nem ela fala, ela não quis contar, mas ela acha que meu avô era o pai dela mesmo, teve um caso com a minha avó. Tá. Né? Foi assim, a situação. Tá. Um rolo. Um rolo. Coisas de família. Né? E eles eram de Lapa. O pai e a mãe do seu pai eram de Lapa. Assim, Meu pai também nasceu na Lapa. Depois que eles vieram pra cá. Tá. A minha mãe também nasceu na Lapa, depois que ela veio pra cá também. E o que você faz hoje para os teus meninos, assim, que eles gostam de comer? Que eles gostam de comer? Que eles fazem. Eu vou fazer porque eles gostam. Eles gostam muito de bolo de chocolate, né? Que também era uma coisa que ela me ensinou, né? O que mais que eles gostam? Eles gostam de tanta coisa. Canjiquinha, eles gostam de canjica com arroz doce, sabe? Tá. Esse tipo de coisinha assim, né? Besteirinhas eles gostam, né? Porque da comidinha eles não gostam muito. Mas assim, de um arroz doce, de um bolinho de chocolate, gelatina eles gostam também, sabe? Esse tipo de coisa assim eles gostam. Então tá jóia, Fran. Tá Muito bom? obrigada. De nada.